Amém? Boa noite para todo mundo. Paz de Jesus seja com teu coração. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Vocês estão bem? Amém? Estão bem? Que bom. Também estou muito bem. Como ele falou, estou aqui desde ontem e consegui desfrutar aí de um tempo também de comunhão com os irmãos. E também hoje eu pude dormir sem hora para acordar, né? Uma coisa que é um pouco raro. Ultimamente está bem raro, né, isso. Mas hoje eu consegui, né, glória a Deus por isso. Obrigado também pelos irmãos que proporcionaram a gente esse tempo aí. Eu dormi numa boa, né, enfim, acordei, nem sei que horas que eu acordei, mas perdi até o café da manhã lá do hotel também, não consegui tomar, mas amém. Deus é bom demais. Bem, e seguindo aqui aquilo que a gente cantou agora há pouco, né, cantamos algumas canções, eu creio que foi uma confirmação também de Deus para aquilo que eu, de alguma forma, cria, que Deus tinha colocado no meu coração para poder compartilhar com vocês. E eu quero tentar, né, falar um pouco sobre como Deus ele nos transforma, né? Algo que, se a gente compreender como Deus faz para nos transformar, isso ajuda a gente a, né, seguir nesse trilho, né, seguir nessa jornada de transformação, que é uma obra que vai, né, se seguir até a volta de Jesus, né, ou até que a gente morra. Amém? E perseverar nessa jornada, nessa caminhada, é importante que a gente entenda como que Deus ele faz isso na nossa vida. E eu queria pedir para você abrir a tua Bíblia, né, vamos ler a Bíblia. Não dá para a gente fazer muita coisa sem, né, olhar as Escrituras. Então abre aí em 2 Coríntios capítulo 3, verso 16. Amém, a misericórdia. Amém. Vou ler com vocês assim, olha. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Esse texto aqui, Paulo está dizendo que o início, né, dessa nossa transformação só é possível quando nos voltamos para o Senhor, né? É uma ação que o Espírito Santo ele nos tira, né, o véu, ele arranca o véu dos nossos olhos, né, o véu que todos nós carregamos em algum momento, o Espírito Santo arranca ele de nós e nós podemos então, né, ver o Senhor, nós podemos contemplar, né, a sua glória. E é nesse momento então que começa um processo de transformação, é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz que à medida, né, que o nosso rosto é descoberto, nós podemos, né, a NVT vai dizer, podemos então, né, contemplar essa glória, a glória do Senhor, e dessa forma começa um processo de transformação, um processo, né, uma coisa gradativa, não acontece na mesma hora, né, não é na hora que você vê Jesus e tudo na sua vida muda, não é isso, é um processo, é uma jornada, e à medida que você contempla o Senhor Jesus, você, né, é transformado. Por que eu disse, né, Senhor Jesus? Porque é exatamente isso. A glória de Deus, ela é manifesta em quem? Quem manifesta a glória de Deus? Quem manifesta essa glória? Quem manifestou primeiro? Ok, vou fazer a pergunta da forma assim. Quem manifestou primeiro essa glória? Jesus. Jesus Cristo manifestou primeiro essa glória nele. E agora nós podemos também, de alguma forma, manifestar, né, a glória de Deus na nossa vida. Mas se ele não tivesse feito primeiro, a gente não conseguiria, a gente não alcançaria. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz assim, olha, o Filho, se referindo a Jesus, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito, né, a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu ser. Tudo que nós podemos conhecer sobre Deus se revelou na pessoa de Jesus. Amém?
Isso para nós tem que ser suficiente. Eu me lembro que um dia eu orava a Deus e pedia a Deus para que eu pudesse conhecê-lo mais, né? De certa forma, um pouco insatisfeito com aquilo que Deus já havia me dado, eu pedia mais. Eu falei assim: eu quero te conhecer de um jeito diferente, né? Eu quero ver você de uma forma diferente. E aí então o Espírito Santo me lembrou, né? Quando, se eu não me engano, Filipe fez essa pergunta, né, para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E o que Jesus falou para ele? Você não entendeu ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso basta, é suficiente. Ao olharmos para Jesus, nós temos a oportunidade de conhecer Deus. Amém? Deus é invisível, né? Deus é Espírito, mas de alguma forma Ele se fez, né, carne na pessoa de seu Filho Jesus, e se tornou então possível que essa revelação chegasse até nós. E aí começa o nosso processo de transformação. Como é que Deus vai nos transformar, né? Como é que isso se dá? Eu falei, através de contemplar a glória de Deus, de contemplar Jesus. E à medida que nós contemplamos Jesus, que é Deus, né, que também é o Espírito Santo, nós somos transformados. Deus, por meio do Espírito Santo, Ele começa a produzir isso dentro de nós. E eu quero aqui ler contigo uma história que você já conhece, que está lá, só citar um pedacinho dela, que está lá em Lucas capítulo 1, quando Maria, né, a mãe de Jesus, ela vai receber essa missão. Acontece algo muito interessante, né? Um anjo se apresenta para ela e começa então, né, a explicar para ela o que iria acontecer, né? Como que a coisa iria se suceder para que Jesus viesse. Vocês lembram disso? Amém, todo mundo lembra disso. E aí, em Lucas capítulo 1, verso 35, diz assim: e o anjo respondeu. Maria estava se perguntando, né, como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem ainda, não tive relação com nenhum homem. Como é que isso vai se dar? E o anjo disse assim, olha, capítulo 1, verso 35, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, né, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui começa a nossa história. Um dia você era uma pessoa comum, vivendo uma vida comum, uma vida até inútil ao propósito de Deus. E então, né, Deus se revela para você de alguma forma com essa proposta. Olha, o Espírito Santo virá sobre você, ele vai te envolver, né? E você vai gerar quem dentro de você? Jesus. Jesus vai começar a ser gerado dentro de você. Só que isso, é importante a gente entender, isso não acontece automaticamente. Isso é um processo também que passa por nós. E aí, no verso 38, eu queria que você prestasse atenção na resposta que Maria vai dar. Maria vai dizer assim, olha, então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, Kyrios, né? O dono de tudo, né? O Senhor de todas as coisas, o amo dela. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Amém? Será que a gente consegue compreender isso que está acontecendo aqui? Maria era uma jovem que não tinha tido relacionamento com nenhum homem, e de repente aparece um anjo do Senhor e diz para ela que ela vai engravidar, porque o Espírito Santo vai vir sobre ela, e ela então vai gerar um filho que não é do relacionamento que ela, né, que vai acontecer com José. Olha que mistério, gente. E isso tudo tem um impacto. Bem, se tem um impacto hoje, imagina naquela época, né, onde ela vai gerar um filho que não é do seu casamento. Você entende o que está acontecendo aqui? Os planos de Maria estão sendo o quê? Frustrados. Aquilo que Maria havia planejado, né, numa vida bacana, normal, tranquila e pacata, estava sendo mudado, alterado, porque agora Deus queria usar o corpo de Maria para gerar literalmente a pessoa de Jesus. Você entende como isso de alguma forma poderia tocar a reputação de Maria e de José também? Entende? Por quê? Porque aquilo não era o molde correto da sociedade. Até hoje isso seria, né, compreendido de uma forma estranha.
Por quê? Porque de fato ela estaria gerando algo que não era fruto do marido dela. E é exatamente assim que começa a nossa jornada com Deus. É exatamente dessa forma. Para que o Espírito Santo venha sobre nós e produza Jesus em nós, a gente precisa abrir mão dos nossos planos. A gente precisa abrir mão de querer controlar a história da nossa vida, e a gente precisa se render de verdade ao senhorio de Cristo, ainda que isso custe a nossa reputação. Como poderia custar para Maria naquele momento? Era um assunto tão sério que o anjo também precisou falar com José. Como é que José ia entender nessa situação? Imagina, a mulher está grávida e o filho não é dele. Está vendo que confusão? O filho não é dele. Mas graças a Deus, né, que José também se rendeu ao plano do Senhor, assumiu, né, Maria, correu os riscos necessários, conduziu, né, essa história até o final, ajudou Maria, né, enquanto Jesus era gerado. E glória a Deus por isso. Amém? Você entende isso? E é isso que Deus faz com a nossa vida. Esse processo de transformação começa exatamente assim, com a gente primeiro abrindo mão do controle da nossa vida, para que o Espírito Santo tenha pleno controle de nós. E para que nessa relação, né, Jesus seja o quê? Gerado em nós. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz assim: mas o Espírito produz este fruto, se referindo, né, a quem? A Jesus. É um único fruto, né, uma pessoa. Que fruto é esse? Ele produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto é Jesus. E à medida que vamos nos relacionando, né, com Ele, através do Espírito Santo que vem sobre nós, esse fruto começa a ser gerado dentro de nós. E a gente começa a ficar mais parecido com quem? Com Jesus. E dessa forma vamos sendo transformados. Amém? Você entende isso? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Que ferramenta o Espírito Santo tem usado até hoje para produzir essa mudança em nós? Porque o Espírito Santo, ele usa, né, algumas coisas, mas tem uma ferramenta que é especial. Efésios, capítulo, acho que 6, eu sou ruim, tá, gente, para guardar capítulos, versículos, eu sou péssimo com isso, por isso que eu sempre estou com minhas colinhas aqui, mas é algo que todo mundo conhece também, quando Paulo está falando sobre a armadura. Vocês lembram disso? A armadura que nós deveríamos vestir, e em determinado momento Paulo fala sobre o quê? Sobre a palavra. A palavra é o quê? A espada do Espírito. Essa é a ferramenta que Deus, né, que o Espírito Santo tem usado para nos moldar. Mas aqui fica a questão: como tem sido o nosso relacionamento com as Escrituras? Moisés aqui citou algo, ele falou: quem crê, né? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, né? Jesus falando: do seu interior fluirão rios de águas vivas. A questão é: quem crê nele, como diz as Escrituras? Porque se você não tem contato com a Escritura, como é que você vai crer nele segundo a Escritura? Entende? Não dá, não tem como. E hoje nós estamos vivendo um momento de muita escassez, de que discípulos de Jesus terem contato com a palavra de Deus. As pessoas estão terceirizando muito isso, né? O crente, ele não quer mais dedicar tempo para ler a Escritura, né? Ele não dedica mais a isso, ele prefere ouvir, né, que alguém, sei lá, explique isso para ele, que alguém, né, fale da revelação que teve para ele. Ele prefere assistir, sei lá, uma pregação, ouvir um áudio. Ele não quer mais ter o trabalho, se dar o trabalho de abrir a sua Bíblia, né, em um momento a sós com Deus e deixar o Espírito Santo falar com ele. E depois, essa mesma pessoa reclama de que Deus não está falando
nada com ele. Alguém já disse isso, não sei se foi Piper ou se foi Tozer, diz assim, olha, não diga que Deus está calado quando a sua Bíblia está fechada. Entende? Você não pode reclamar. E o tempo é tão crítico que a gente está vivendo, queridos, que os crentes correm para todos os lugares, menos para a palavra. Eu falava isso com os irmãos lá no Sul, em Camaquã, falei, irmãos, as pessoas têm procurado mais assistência psicológica. Nada contra a psicologia. Mais recente eu ouvi um próprio psicólogo falando, um homem conhecido no meio da psicologia brasileira, chamado Augusto Cury, dizendo o seguinte, olha, a maioria dos diagnósticos que estão sendo feitos, psicológicos, estão errados. Porque gente que não tem muito conhecimento, acha que sabe de muita coisa, porque nós estamos, né, na era da informação, do conhecimento. Então você abre o Google ali e você pode, né, rapidamente dar um diagnóstico de alguma coisa. Exatamente esse tempo que a gente está vivendo. Ele fala, cara, os diagnósticos estão errados. Só que nós estamos vivendo num tempo tão acelerado, de tanta informação, de tanta notícia e de tanta coisa que não faz diferença de fato na nossa vida, e ainda assim a gente recebe e consome essas coisas, que a nossa mente está ficando doente. E as pessoas acham que estão doentes da cabeça por outros motivos. Mas na verdade o motivo é porque a mente delas está muito acelerada. Porque elas recebem qualquer coisa. E isso é muito sério, irmãos. Por quê? Porque isso está nos tirando de ir para a palavra. Estamos tão distraídos, né? Tão entorpecidos de tanta informação, tanta distração, é tanta novidade, e a gente não consegue parar a nossa mente e focar na palavra, a gente não consegue mais meditar. Qual foi a última vez que você meditou num versículo? E como é que você quer pensar profundamente sobre ele? Entende? Você quer pensar profundamente sobre algo que Deus está falando, mas você não quer meditar naquilo, isso não vai acontecer. Porque para a gente pensar profundamente sobre um texto, sobre a palavra, a gente precisa literalmente parar e pensar sobre aquilo. Esvaziar toda a nossa mente de qualquer outra coisa que não seja o Senhor e focar todo o nosso tempo naquilo. Até que aquela palavra possa ser, né, digerida no nosso coração e a gente venha compreender qual a aplicação que aquilo tem na nossa vida. Por isso nós estamos diante de uma geração tão rasa, né, tão superficial acerca da verdade de Deus. Por quê? Porque nós não nos relacionamos mais com ela. A palavra tem estado muito distante do nosso coração e nós aceitamos a ser discípulos de Jesus que não se relacionam com a palavra. Mas nessa noite a gente precisa se arrepender disso. Amém? A gente precisa se arrepender. E a gente precisa mudar a nossa postura quanto a isso. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, eu queria ler esse texto com você para você entender a profundidade do que eu estou te dizendo essa noite. Diz assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para, preste atenção, ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo o que você precisa para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, você carrega no seu celular. Mas você abre muito mais o teu celular para ver o Instagram, o Facebook ou alguma notícia do que para realmente ter um contato com a palavra. Sabe o que vai acontecer? Nada. Não seremos mudados. Porque é a palavra, segundo Paulo, falando em Timóteo, que, né, é útil para todo o ensino, para toda repreensão, para toda correção, para toda educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente, né, e perfeito habilitado para toda boa obra. Como é que se prepara para toda boa obra? Fazendo um curso de teologia? Fazendo o quê? Comprando um novo curso que saiu aí na internet, que está sendo vendido por 10 parcelas de R$ 149,90, onde você aprende tudo sobre a vida com Deus. É assim que você vai ser um discípulo de Jesus melhor?
É assim que você vai crescer, é assim que você vai ser transformado, é assim que você vai ser perfeitamente habilitado para fazer tudo aquilo que Deus separou para a tua vida? Não. Você vai ser perfeitamente habilitado quando você acreditar de verdade que a Bíblia é suficiente, que a palavra de Deus revelada é suficiente. E aí nós temos que correr para ela. E aí nós temos que não apenas ler por ler, mas ler como quem vai aplicar esse livro à nossa realidade de vida diária. Nós precisamos começar a pensar biblicamente sobre todos os assuntos que envolvem a nossa vida e a sociedade. Se a gente não fizer isso, nada vai acontecer. Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do seu coração. Eu garanto a todos vocês que 30 minutinhos com a palavra vale mais do que uma terapia de 1, 2, sei lá quantas horas com psicólogo. Repito, não estou falando contra psicólogo, tá, gente? Porque eu acho que cada um tem o seu papel. Psicólogo pode ajudar de uma outra forma, mas quando o tema é espiritual, quando o tema é a alma do homem, segundo Deus, o homem que quer se parecer com Jesus, tudo está na Bíblia, querido. E as pessoas estão aí fora pagando terapia. Se você acreditasse no que esse texto de Hebreus está falando, você faria isso. Você iria para a palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela discerne todas as suas intenções, todos os seus motivos. Ela mostra quem você é, ou isso nunca aconteceu com você. Enquanto você lia a Escritura, de repente você se viu desnudo, Você se viu sem roupa, você se viu sem máscara. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele usou, essa espada contra você mesmo. Porque essa espada, é na luta contra nós mesmos, não é apenas contra as forças do mal, não, é contra nós. Porque é nós que fazemos coisas boas com motivos errados. É nós que precisamos ser limpos dos motivos errados. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tem que ser tudo, que parta dele, do jeitinho que ele quer e para a finalidade que ele planejou. Se não for dessa forma, nós não estamos agradando a Deus. Seja uma reunião bonita, seja uma música legal, seja uma veste bacana, não agradaremos o Senhor. Por quê? Porque tudo começa nele. Ele tem que ser o motivo de todas as coisas que fazemos. E ao olharmos para ele, e conhecendo o seu amor, a sua bondade, a sua verdade, aí sim nós podemos ir mudando toda a nossa forma de agir. Salmos 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para o meu caminho. Vou repetir: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para o meu caminho. Não tem como você caminhar se você não tem luz para enxergar o caminho. É simples assim. Você de repente já até entendeu aonde Deus quer te levar. Você não vai chegar lá sem a palavra. Por quê? Porque é ela que ilumina o teu caminho. Precisa ser um teólogo para entender isso aqui? Precisa de muitos anos de estudo para entender o que esse versículo está querendo dizer, queridos? Não, só precisa que lendo um pouco, desses mecanismos e foca em quê? Em ouvir o Espírito Santo falando com você através da palavra. E Deus usa também, circunstâncias para nos transformar. Salmo 119, 71 diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Queridos, isso aqui é muito forte. O salmista está dizendo que mais do que qualquer ouro que possa haver no mundo, a lei de Deus vale mais. Vale mais.
E ele está reconhecendo que valeu a pena ter passado por todo tipo de aflição, só para que ele conhecesse mais o quê? A palavra de Deus. Porque vale mais do que ouro, vale mais do que prata. Será que isso é verdade na nossa vida? Às vezes eu questiono, acho que não. Na minha vida eu questiono isso. Porque nos motivamos mais pelo dinheiro do que pelo Senhor em muitos momentos. Nos motivamos mais por aquilo que podemos, né, ganhar, enfim, ou deixar de ganhar, do que realmente por crer e confiar que a palavra de Deus é suficiente. Eu queria partir com você para os finalmente, vamos dizer assim, né? Desenvolver um final para isso aqui, falando sobre atitudes que a gente precisa ter em relação a esses pontos que eu coloquei aqui para você. Por quê? Porque existe uma parte que é a nossa parte. Deus, ele tira o véu, como eu falei para você no início, mas a escolha de contemplar Jesus é nossa. A primeira escolha que a gente precisa fazer é: precisamos escolher depender do Espírito Santo em todos os momentos. João capítulo 15, verso 5 diz assim: sim, Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu vou ler de novo para ficar fixo, tá, irmãos? Olha, sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Precisa ser um teólogo para entender o que esse versículo está dizendo, querido? Precisa de anos de estudo bíblico para entender o que Jesus está dizendo aqui? Não, ele está falando uma verdade simples. Olha, sem mim vocês não fazem nada, sem mim você não sai para trabalhar, sem mim você não tem filhos, sem mim você não casa, sem mim você não acorda, você não levanta da tua cama, sem mim você não pode fazer nada, porque tudo que existe vem de quem? Vem dele. Tudo que você tem vem dele, porque todas as coisas que foram criadas, Jesus estava lá. Ele é o criador de tudo isso. Por isso que nós devemos o quê? Buscar, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Isso, irmãos, meu Deus, isso é uma mudança de pensamento total. Você já parou para pensar em você não precisar mais viver preocupado com a tua conta bancária? Preocupado em como você vai pagar as contas do mês? Preocupado se o plano de saúde, né, vai dar ou não vai dar? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, não falou algumas coisas, não, é todas essas coisas que os homens ficam aí, ó, gastando o tempo deles, procurando, gastando saúde, gastando vida, todas essas coisas vão correr atrás de vocês. Na medida em que vocês correrem atrás do reino de Deus e da sua justiça. Nós precisamos depender do Espírito Santo para tudo. É por isso que a gente precisa orar, irmãos. É por isso que a gente precisa parar de tentar fazer tudo da nossa força, do nosso jeito. A gente precisa de verdade parar e orar. E falar com Deus. Eu não sei como é que está a tua vida de oração, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo te leve a um novo tempo de oração. Não apenas aquela oração, sabe, dos minutinhos lá, teu com Deus, a sós, não, mas de uma oração meio que respiração, né? Aquela coisa que você faz enquanto você caminha por aí, enquanto você trabalha, enquanto você, sei lá, faz qualquer outra coisa. Eu tenho aprendido a desfrutar de tempos de oração agora pela manhã com meu filho Arthur. Por quê? Porque o menino, ele não consegue ficar parado em casa. Ele quase que me obriga a ir para a rua. E, gente, é sério, ó, sem exagero, todos os dias que eu estou em casa de manhã, eu coloco ele no carrinho e eu vou para a rua, e isso se dá por volta de 6h40,
e 7 horas da manhã. O sol está ainda, né, se levantando. Eu fico, meu Deus, por quê? Mas ao sair logo, né, eu coloco lá, pego o meu telefonezinho, conecto o meu fone nele, coloco uma canção, abro o meu celular e deixei lá já o texto bíblico do dia, de propósito, né, como o primeiro ali, ele é o primeiro. Antes de todos os aplicativos aparece um texto bíblico, e eu olho para aquele texto, eu leio esse texto, e eu começo a falar com Deus em cima desse texto, e eu falo, Senhor, você precisa me revelar qual é a utilidade disso aqui na minha vida, senão isso aqui não vale de nada. E eu queria te animar isso por quê? Porque às vezes a gente está esperando aquele momento especial, sabe? Aquele momento que Saturno alinha com Plutão, que a Lua vem, né, e dá uma meia volta, e rola um eclipse lunar perfeito, né? Aí o mar está na gravidade tal, e tudo está, meu Deus do céu, tudo se alinhou. E aí você pensa, cara, agora eu vou ter um momento de comunhão com Deus. Agora eu vou orar. Não é isso que tem que acontecer. O que tem que acontecer é que a gente tem que aprender a se relacionar com Deus enquanto a gente faz as coisas da nossa vida. E em algum momento, né, você vai conseguir sair e desfrutar de um a sós com Deus. Mas na realidade do dia a dia, entenda, esse é o ideal. Mas o real é você, né, trabalhando, você fazendo as coisas em casa, você saindo com seu filho de carrinho, você fazendo um monte de coisa, mas a sua mente precisa estar totalmente conectada com Ele. E a palavra é essa ferramenta. Cara, isso é muito bom. Isso está sendo muito bom para mim. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade todos os dias de ouvir algo novo, algo de Deus, coisas que me renovam, coisas que me direcionam, às vezes, para aquele dia. Por exemplo, você quer saber qual foi o texto que apareceu para mim hoje? Vou ler para vocês, é Filipenses capítulo 2, verso 3, que diz assim, olha, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Você sabe o que é considerar o irmão mais importante que você? Na prática. Porque, né, muitas vezes a gente não consegue olhar e ver o irmão de fato como alguém mais importante do que nós. Seja, sei lá, de repente porque você olha e pensa, ele é menos capacitado do que eu, ou você olha e pensa, pô, esse cara erra muito, ele tem muitos problemas, ele falha demais. Mas não é isso que Paulo está direcionando aqui, dizendo, olha, considera o teu irmão mais importante do que você, seja humilde. Ou seja, quando eu considero o meu irmão mais importante do que eu estou praticando o quê? Humildade, eu estou sendo humilde. E quando a gente encontra alguém que a gente considera importante, como é que a gente trata essa pessoa, irmão? Você trata de qualquer forma? Quando você encontra alguém importante, você simplesmente diz, valeu, ok, é isso? Assim que você lidar com alguém que você considera importante? Não, quando você encontra com alguém que você considera importante, cara, você quer que aquela pessoa, né, se sinta de fato importante, você quer que aquela pessoa, né, perceba o quão importante ela é para você. É assim que você lidar com os seus irmãos? É assim que você tem lidado com a igreja do Senhor? Eu te confesso, eu não tenho lidado assim não. De boa, abrindo meu coração, eu não lido assim com todo mundo. Esses dias mesmo eu fiquei constrangido, cara. Eu estava lá numa situação, um pastor chegou, um cara que eu não conhecia, e a forma como ele falou comigo, cara, ele me fez sentir alguém importante para ele. Ele falou de um jeito assim, eu não sei nem explicar, mas sabe quando transmite algo, aquilo transmitiu, eu falei, cara, esse cara está colocando em prática realmente essa palavra, porque eu me senti mesmo importante. Eu falei, cara, eu não sou mais importante que esse irmão. Ele é mais importante do que eu. Mas isso nos humilha, entende? Isso é um caminho de humildade, amém? E aí imagina, de manhã você acorda e se depara com esse texto. Cara, Deus está querendo te ajudar naquele dia. Deus está querendo que você seja prático naquele dia a respeito desse assunto. Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
ele não usou a palavra visite, né, visitação, não foi a palavra habitar, de habitação mesmo, de morar, que a palavra de Deus more ricamente em você, que ela te preencha, né, por todos os lados, que alguém, né, ao ter contato contigo, tenha contato com a palavra. Já parou a pensar, gente, que coisa maneira que se fosse, né, as pessoas ao terem contato com a nossa vida, elas tivessem contato com a palavra de Deus? A gente vai chegar nesse nível em nome de Jesus. Amém? Romanos capítulo 12, verso 2 é assim, olha: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E como é que o nosso modo de pensar é mudado? Se a palavra de Deus habitar ricamente em nós, a nossa maneira de pensar vai ser mudada, e aquilo que para você era lucro, agora você vai considerar como perda, porque considero tudo como perda diante de quê? De conhecer Jesus. Foi isso que Paulo falou. Considero todas as coisas como esterco, na oportunidade de conhecer Jesus. Porque quando eu conheci Jesus de verdade, eu vi que só isso tinha valor. Só tinha valor em uma coisa na vida: conhecer Jesus. O resto não tem mais valor, não importa mais. Amém? Você entende o que eu falo? Acerca do Espírito Santo, nós temos que depender dele, querido, em tudo, escolher depender dele em tudo. Mas acerca da palavra, nós precisamos fazer essa escolha de nos encher dela todo dia, de deixar essa palavra nos confrontar todo dia, de deixar essa palavra mudar a nossa maneira de pensar. Ou não é dessa forma que o mundo tem trabalhado para incutir, né, os seus estilos de pensamento, né, as suas bases, suas fortalezas, as suas ideias. Não é assim que o mundo trabalha? Seja numa música, né, seja num filme, seja numa poesia, seja num texto, está cheio de ideias, cheio de palavras do mal. E essas coisas, sem que a gente perceba, vão entrando na nossa cabeça, vão mudando a nossa maneira de pensar e vão nos conformando com o mundo. Mas aqui Paulo aos Romanos está propondo algo diferente. Não imitem comportamentos e costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Não tem como experimentar a vontade de Deus sem que a nossa mente seja mudada pela palavra. Não dá. E aí termino dizendo para vocês o seguinte: acerca das circunstâncias, de como Deus as usa para nos transformar, existe um texto que ele nunca sai do meu coração, nunca sai. É impressionante. Toda vez ele está lá, em qualquer circunstância, em qualquer situação, e é o texto que eu procuro realmente me apoiar quando eu não sei para onde Deus está guiando o negócio, ou quando eu acho que Deus está me guiando para um momento difícil, um momento de prova, um momento mais escuro. Eu me apego a esse texto, queridos. Por isso que eu falo, é muito importante que você conheça a palavra. O Espírito Santo não tem como te lembrar, né, de uma coisa que você, sei lá, não leu, uma coisa que você não sabe. Ele vai te lembrar daquilo que você leu, daquilo que você conhece, daquilo que você experimentou. Que texto é esse, Daniel? Né? Meu Deus, que texto é esse tão importante? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Gente, é sério, olha, acreditar nesse texto muda um monte de coisa. Muda tudo. Por quê? Porque todo o caminho que Deus está te levando tem um aproveitamento. Toda prova que Ele está te colocando tem aproveitamento. Tudo que está acontecendo na tua vida, nada será desperdiçado no plano de Deus, porque tem aproveitamento.
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acreditar nisso muda tudo. Cessa a nossa murmuração, cessa o nosso desânimo. Se você está desanimado agora, se você acreditar nisso aí, você vai se animar agora. É sério? Experimenta acreditar nisso aí. Você vai animar, você vai ficar feliz, você vai, cara, que bom, porque tudo coopera no plano de Deus, Deus está usando tudo. Sabe por que você não está feliz ainda? Porque você não acredita, porque você não crê, por isso se lamenta quando você acorda de manhã e queria que, sei lá, está numa casa melhor, está num país melhor de se viver, está numa situação melhor de vida, tem uma conta bancária melhor, por isso você se reclama da vida. Por quê? Porque você não consegue acreditar no que esse texto fala. Irmãos, em nome de Jesus, eu queria convidar vocês, eu queria fazer um apelo aqui essa noite, um apelo para que você, entendesse que a Escritura é suficiente, que a palavra de Deus é suficiente, tudo está revelado, é suficiente para nós. A gente só precisa o quê? Crer nisso que foi dito, crer no que está escrito. Você não precisa ficar dando volta por aí na internet até encontrar. Está do teu lado esse negócio. Deus te deu aí uma Bíblia, está no teu celular, o livro está lá do teu lado, está em algum lugar lá guardado na tua casa. Abre esse negócio e começa a se relacionar com isso. Entende o que eu falo? Estão me compreendendo? Cara, abre a Bíblia e deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa ele te confrontar, deixa ele guiar o teu caminho. Deixa ele mostrar a direção, deixa ele te repreender, e na boa, quando ele te repreender, não fica chateado não, que a nossa geração também não aguenta repreensão, é muito mimimi, é muita coisinha. Quando a palavra de Deus vem igual uma espada, a gente já logo se dói, a gente já logo, caramba, acho que Deus não me ama, porque Ele está me batendo. Cara, para com isso. Amigos são assim. Amigos, se afiam como um ferro afia o outro, um ferro, bate no outro, é assim que os amigos se dão. É melhor, amigo, a ferida do teu amigo do que o beijo lá do traidor, tá? É muito melhor. É melhor que, o teu amigo te fira por amor do que o amigo, que não é amigo, na verdade, o inimigo que vem bajulando ali, te cercando, te abraçando e te beijando. Da onde eu tirei isso? Da palavra. Tá tudo na palavra, gente. Por que a gente não lê a Bíblia? Por que a gente não consegue crer na Bíblia? Porque a nossa cabeça está cheia de coisas mundanas, cheia de pensamentos seculares, cheia de coisas desse mundo. Eu quero te convidar essa noite a você se esvaziar de todas essas coisas e você depositar a tua confiança plenamente naquilo que Jesus já revelou e considerar verdadeiramente que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada. Dessa forma nós somos transformados. Dessa forma Deus nos transforma. Amém? O Espírito Santo está sobre ti, está sobre mim, e Ele quer liberar coisas novas na sua vida. Ele quer te guiar nesse tempo que você está vivendo. Ele quer guiar você até você cumprir tudo aquilo que Ele planejou para você. Mas você precisa viver isso de verdade. Você precisa se render a Ele de verdade. E você precisa deixar a palavra guiar a sua vida todo dia. Esse é o apelo que eu faço, queridos, essa noite para você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar em nome de Jesus?
Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu quero fazer um pedido aqui, Senhor. Senhor, tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, Pai. Tira, Senhor, esse véu, Pai, que cobre os nossos olhos, Senhor. Nós queremos te ver essa noite, Pai, nesse lugar. E, Pai, em nome de Jesus, nós queremos ter uma nova visão sobre a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos, Pai, nos relacionar com a Tua Palavra de uma maneira diferente, Senhor. E nós queremos, Pai, nos deixar ser transformados por ela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ao acordar pela manhã, o nosso primeiro interesse, a nossa primeira atitude seja ir para a Tua Palavra, Senhor. Que de fato aquilo que vem arder no nosso coração seja ouvir a Tua voz, Pai, mais do que ouvir a primeira notícia da manhã, Senhor. Pai, porque todas essas coisas, Pai, elas passam, mas a Tua Palavra, ela não passa, Senhor. A Tua Palavra permanece, Pai. E em cima da Tua Palavra, Pai, que todas as coisas foram estabelecidas, e é nisso que nós queremos confiar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muda o nosso coração por meio da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tira agora toda a nossa preguiça espiritual, Senhor. Acaba com a nossa preguiça espiritual, Senhor. Que a gente venha desenvolver, Pai, um hábito saudável e espiritual de nos alimentar todo dia, toda hora, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos seguir sendo transformados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Faz um milagre no nosso coração, Senhor. Tira de nós, Senhor, o coração de pedra, Senhor, e nos dê um coração que ama Jesus. Nos dê um coração segundo o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.